Oi, meu povo! Eu sou Mariana Leal, eu sou neuropsicóloga e estamos aqui novamente no Psicomite Podcast. Meu nome é Raquel Santana, sou psiquiatra da infância e adolescência e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Débora Canônico, pediatra, endócrino pediatra, atua há mais de 25 anos. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo Obrigada por convite. ter aceito. E um tema tão relevante agora, né, na nossa atualidade, que é a puberdade, e em especial a puberdade precoce. E eu quero que você comenta já com a gente uma reportagem. Uso de cosméticos por meninas antecipa a puberdade, aponta estudo dos Estados Unidos. Isso me surpreendeu. Não era uma informação que eu tinha, apesar de ser médica. Comenta com a gente, isso tem chegado no seu consultório? É isso que você está observando? A puberdade precoce, ela aumentou exponencialmente, principalmente após a pandemia do Covid. E uma das coisas que a gente acaba relacionando é essa intensidade de uso de cosméticos por meninas adolescentes ou que ainda estão na pré-puberdade ou na pré-adolescência, 7, 8, 9 anos. Isto contribui sim para o aumento da puberdade precoce, para o início da puberdade precoce. E por que isso ocorre? Porque elas estão usando produtos que são feitos para peles de adulto, onde tem um funcionamento hormonal totalmente diferente do funcionamento hormonal de uma criança. Então, há substâncias químicas nos cosméticos que são usadas para estabilizar, para dar cremosidade, para proteger de proliferação de fungos ou de bactérias e que podem, na criança, imitar a ação de hormônios. É o que hoje é falado de disruptor endócrino. Então, eles tiram o sistema hormonal da sua normalidade, porque eles entram ativando ou inativando hormônios, às vezes numa fase da vida que a gente não gostaria que isso acontecesse. Então, infelizmente, isso é uma tendência, isto vem aumentando e preocupa muito, toda a sociedade de pediatria, né? Todas as especialidades, mas impacta muito na endócrino, pediatria, por conta dessa evolução precoce das nossas crianças, né? E aí, mais em meninas, se for pensar, né? Porque são as que mais Sim, utilizam sim. os produtos. A puberdade precoce ela já é mais comum em meninas. O que é puberdade precoce, doutora? Bom, vamos começar no que é puberdade. O que é puberdade? Ótima, ótima. Vamos começar no que é puberdade, né? É diferente puberdade de adolescência. Então, acho que são dois conceitos que a gente precisa separar, porque é muito comum a gente amarrar esses conceitos juntos, né? Tanto que a gente usa um termo pejorativo, mais engraçado, do aborrecente. Sim. Que, na verdade, você está se referindo mais às alterações da puberdade do que da própria adolescência. Olha só, É. interessante. Então, a adolescência é uma fase da vida do ser humano que a Organização Mundial de Saúde definiu como compreendendo dos 10 aos 20 anos. Então, quando uma criança completa 10 anos, ela se torna adolescente. Não necessariamente ela está em puberdade. E ela carrega este termo de adolescente até os 20 anos de idade. Alguns antropólogos, psicólogos, estudiosos do comportamento estão querendo estender esse termo para 23, 24 até 25 Total. anos, quando é o amadurecimento completo do córtex pré-frontal e você tem mais controle sobre si, sobre a sua impulsividade, sobre algumas condutas, né? Então, a adolescência é uma fase da vida do ser humano. Como tem a fase de recém-nascido, de lactente, de infância, adolescência, adulto e a senilidade e a velhice. E a puberdade é o momento em que os hormônios sexuais começam a ser produzidos de maneira intensa, causando modificação em características físicas e psicológicas. Então, é quando se inicia as características físicas sexuais secundárias, que a gente fala, que são presença de mama nas meninas, aumento do tamanho do testículo e do tamanho do pênis nos meninos
e o aparecimento de pelos axilares, odor axilar em ambos os sexos, né? Pelos no rosto dos meninos, alteração da voz dos meninos. O bigodinho de Nescau, né? Isso, o bigodinho Adoro! do Nescau, que eles conservam com toda a pompa. E o medo de fazer aquele bigode e de não nascer. Meu Deus do céu, nem fala isso. E junto com essa eclosão hormonal, isso vocês sabem muito mais, podem abordar muito melhor do que eu, há também toda uma alteração comportamental. Sim. Porque todo o organismo está sendo banhado por esses hormônios. E o cérebro não ficaria fora dessa jogada, né? Nossa, eu tô chocada quando você fala que 10 anos já 10 é adolescente. 10 anos já é adolescente. Também fiquei surpresa com essa Pois é. informação. 10 anos já é adolescente, mas não é púbere. Isso é importante. Isso é importante. Então, ele pode ter 10 anos e ainda ter corpo e comportamento infantil. Né? Então, o comportamento e o corpo muda quando eclodem os hormônios, ou seja, quando é liberado esta produção hormonal, que ela fica por um tempo grande da vida como se fosse bloqueada, amarrada. E dormente. aí, de repente, do dia para a noite, puf, isso explode. Né? E as mães, os pais relatam, né? Eles ficam apavorados. Doutor, o que aconteceu com meu filho? Dormiu de um jeito e acordou do outro. E a gente, enquanto psiquiatra, tem que estar muito atenta a isso, porque isso é fisiológico, essa Sim. alteração de humor é fisiológica. Sim. Dificilmente eu vou precisar medicar uma menina, né, ou uma criança, um menino que esteja passando por esse período. Sim. E ele é um período desafiador, porque Sim. no termo de comportamento, dessa abordagem mais cognitiva e psicoemocional, ele é um luto para ambas as partes. Eu falo pra Raquel. E eu acho que é um luto mais doloroso para os pais, apesar de serem que sim. os adolescentes que estão falei vivendo as Você já falou consequências. isso pra mim. Ai, e eu vou dizer pra você, eu sempre trabalhei com adolescência. Eu tenho um consultório desde 2008, eu sempre trabalhei. Eu amo esse povo, é meu povo de consultório. Mas ter um filho adolescente, eu tenho um filho de 14 para 15 anos, tem sido algo muito desafiador. Porque e ele sinaliza muito pra mim, sabe? Tipo assim, mãe, eu cresci, tá? Tá, tudo bem. Então, E daqui a pouco ele tá te pedindo um colo. Daqui a pouco ele... Mãe, você não vai fazer meu Nescau? Isso. Fala, mas tu tinha crescido. Nossa, você tá saindo e nem me deu um beijo. Tá, mas eu podia... E aí, você não sabe... Ai, eu nem sei se eu posso falar agora. Mas eu vou falar rapidinho, acho que ele não vai ficar bravo. O dia das mães que ele não queria que eu entrasse na escola. Nossa. Menina, eu saí chorando da escola. Ele Destruída. falou assim, mãe, não, você não vai entrar. E eu fui tão arrumada, fui toda bonita, sabe? Assim, achando que eu ia entrar na escola, né? E aí, ele não quis que eu entrasse. Chorei, fiquei triste, fui pra minha terapia. Mas eu falei, meu Deus, mas é adolescente, larga de ser doida. Tá. Aí teve um dia, ano passado, que tinha uma feira de ciências. E ele falou assim pra mim, você não... Eu ia dar aula na pós. Mãe, você não vai na minha feira de ciências? Eu falei, mas você me quer? Mas eu posso entrar? Você quer lá com a mãe? Você quer a mãe? Cancelo Você tudo. quer que a mãe vai? Então tá bom, a mãe vai passar uma atividade para os alunos da pós, vai largar todo mundo lá fazendo e eu vou na sua feira de ciências. Porque, aí foi ótimo. porque é essa ambiguidade, até mesmo É uma pra eles. ambivalência, Eles estão né? dizendo luto para a infância, né? Mas eles, então a boneca, o carrinho, os brinquedos, sei lá, a cobertinha, a almofadinha, já não tem a mesma graça. E ao mesmo tempo ele não quer se desfazer daquilo. E ele ainda não disse um oi para a vida adulta. Então é um momento de muita angústia para o adolescente que está na puberdade. É um momento de muito questionamento, de muita ansiedade. Sim. É que a puberdade é um processo que está totalmente fora do controle, né? Sim. Você não sabe qual estatura você vai atingir, você pode ter uma Não. média, mas não sabe. Você não sabe qual tamanho sua mama, sua genitália vai chegar, se vai surgir um pelo diferente. São muitas mudanças e que não estão totalmente ao controle dessa Não. criança. Pelo contrário, está fora de Tá fora controle. de qualquer um, até dos pais. E aí a gente acaba caindo justamente nisso, porque eu, quando sou criança e quando sou ainda adolescente, às vezes até mesmo adulto jovem, eu preciso ter um modelo, né? Eu busco por um modelo, mesmo que de uma referencial, maneira inconsciente, eu busco por um referencial. Quando eu estou na infância ainda, esse meu referencial acaba sendo os meus pais. Minha mãe, meu pai, ou um irmão mais velho,
ou um vô, um tio, alguém muito próximo a mim, que eu acabo achando, nossa, essa pessoa é tão legal, eu queria ser assim, né? Então, quer usar a mesma roupa, o mesmo cabelo e tudo. Quando eu vou para puberdade, não para adolescência necessariamente, mas para puberdade, eu preciso romper com os meus pais. E quanto é necessário isso em termos de saudável. desenvolvimento. Por quê? Isso. Porque eu preciso me encontrar como pessoa, o que eu gosto, o que eu quero. E aí, hoje, com as redes sociais, as crianças acabam se espelhando nesses influenciadores. Sim. Né? Não estou julgando E o tem trabalho deles, eu estou Sim. dizendo que elas têm muito acesso, é uma coisa da modernidade, Sim. e elas acabam se espelhando. Então, eu quero ficar igual àquela influenciadora. O que ela usa? Exatamente. O que ela passa no rosto? O que ela faz no cabelo? Né? Tem Mas criança... esquecendo que o influenciador, a maioria das vezes, é uma pessoa adulta. Ou que está fechando exato. uma adolescência. Mas é que eu né? vou me espelhar no adulto, porque eu tô nessa fase que eu Tô buscando um eu digo que eu tô referencial. na fase do nem criança, nem adulto. Então, aonde que eu vou me encaixar? Não quero voltar a ser criança. E a puberdade precoce, Débora? Quando Então, que ela acontece? A puberdade, ela tem um tempo para ocorrer. Então, qual seria o tempo exato para a gente considerar que é normal? Agora vocês vão ficar mais chateadas comigo. Nas meninas, a puberdade é marcada pelo crescimento da mama. Começou a crescer a mama, essa menina iniciou a puberdade. Isto é normal a partir dos 8 anos. Ai, morri. Se a adolescência com 10, você já ficou... Imagina. Meu Deus, a Inclusive, puberdade com 8. Eu vi isso, que muitas mães acreditam que o crescimento dos pelos na genitália feminina pode ser um sinal de puberdade precoce, mas que na verdade Não é. é o nascimento das mamas das meninas, Assim, né? na puberdade, então, nas meninas, é normal iniciar esse crescimento da mama dos 8 aos 13 anos. Não quer dizer que todas vão começar com 8. Sim. E nos meninos é um pouquinho mais difícil, porque a puberdade nos meninos ela é marcada pelo crescimento do testículo. O que não é algo tão simples de ver, porque a gente tem que palpar o testículo Sim. e medir o quanto ele está. Então, nos meninos, o normal é que isso se inicie dos 9 aos 14 anos. Então, uma menina que a mama começou a crescer e ela tem 8 anos, e um menino que o testículo está um pouquinho maior e ele tem 9 anos, até se prove contrário, eles estão numa puberdade normal. Por que até que se prove contrário? Porque às vezes essa mama começou um pouquinho antes, mas a menina é um pouco gordinha, então a sim. família acha Dá uma que não sensação, Aí a hora que realmente vai perceber, na verdade essa mama já está crescendo há 1 ano. Entendi. Entende? Mas é isso que acontece. Desculpa. Não, só para perguntar. E o que seria precoce, então? Precoce é o início desses caracteres na menina antes dos 8, então crescimento de mama Muito precoce. antes dos 8 e aumento de testículo nos meninos antes dos 9. Só que na puberdade a gente tem 2 eixos hormonais, 2 linhas hormonais que atuam separadamente para a mesma função. Uma é o estímulo dos hormônios que vão ativar os órgãos reprodutores, as nossas gônadas, que no caso das mulheres é o ovário e do homem é o testículo, preparando esse ser para se reproduzir no futuro. E o outro eixo hormonal, uma outra linha hormonal, que vai fazer a presença dos pelos e do odor, o suor, aumenta a oleosidade da pele, que são produzidos, esses hormônios, por uma glândula que fica em cima dos rins, a suprarrenal. Então, eles funcionam de maneiras independentes. Então, em geral, assim, aquela coisa bonitinha do livro é que 1 ano antes da puberdade iniciar, a adrenal já começa a trabalhar. Então, os pelos e os odores venham de 1 ano a 6 meses antes do crescimento da mama, falando em meninas, tá? E depois, então a menina começa ali com 7 anos, 7 anos e meio, ela pode começar a ter pelinho genital, pelinho axilar, odor axilar, e aí dali 1 ano ou 6 meses ela inicia a puberdade. Então, o aparecimento dos pelos choca muito a família e faz a família buscar o médico, o pediatra ou o endocrinopediatra. Mas não necessariamente aquilo está fora do padrão normal. Mas é importante, quando vê, procurar.
E por que é importante identificar a puberdade precoce? Quais são as consequências de uma criança entrar em puberdade de uma forma precoce? Quando nós entramos na puberdade, vamos falar de uma puberdade normal. Nós temos um ganho de crescimento em altura muito grande. A gente só vai ter algo parecido nos nossos 2 primeiros anos de vida. Então, se a gente pensar que um bebê nasce com 48 a 50 centímetros e com 2 anos ele está com 80, 90 centímetros. Olha o quanto ele cresceu em 2 anos. Então, esse mesmo ritmo de crescimento acelerado nós teremos na puberdade, porque o nosso corpo está se preparando para se tornar adulto e a gente vai parar de crescer. Então, quanto antes você iniciar esta puberdade, menor será o seu tempo de crescimento. Então, você terá uma altura menor na vida adulta, no futuro. E isso é tão importante que chega a ter uma perda de 15 a 20 centímetros. Nossa, não sabia que era tanto. Sobre a estatura adulta. É bastante. É bastante. Em relação, uma queixa que os pais trazem, muitos pais de meninos, é uma preocupação grande com relação ao tamanho do pênis. Tem alguma influência em relação a isso ou não? Não. O tamanho do pênis a gente tem, assim, etnias, né? Então, a gente tem mais ou menos uma média por etnias. Então, tem etnias que têm pênis maiores e tem etnias que têm pênis menores. E ele vai ter crescimento mais no final da puberdade do menino com a ação da testosterona. Então, a testosterona já quando está em níveis bem elevados, vai fazer o pênis primeiro crescer em tamanho e depois aumentar em diâmetro. Então, isso vai acontecer já. A gente tem uma classificação, teve um pediatra, Tanner, que estudou essas mudanças e fez uma classificação da puberdade, né? Onde o Tanner 1 é uma criança que não tem nenhum sinal de puberdade, o Tanner 5 é um corpo de adulto. Então, no menino, esse crescimento e esse aumento do diâmetro do pênis vai ocorrer entre o Tanner 3 e 4, que é quando a gente está chegando no final da puberdade. Outra questão que impacta na puberdade precoce, fora a estatura, é o despertar sexual. Muito cedo. Quando essa menina ou esse menino ainda não tem tanta maturidade neurológica e emocional. E isso acaba expondo eles a ficarem mais vulneráveis a algum tipo de abuso, né? Ou uma iniciação sexual mais cedo, porque se a menina menstruou com 9 anos, para a natureza, ela estaria pronta para reproduzir. Então, ela começa a buscar um parceiro. E o que eu percebo, vamos pensar em termos emocionais, Débora, dentro do consultório, é que quando essa menina... eu vejo mais em meninas a puberdade precoce. Quando essa menina entra numa puberdade precoce, então esse corpo, ele está desenvolvido, mas emocionalmente não, tem uma discrepância, uma incongruência entre o emocional e o físico. Vai demorar um pouquinho para acoplar. Vai. Entende? Demora. E por isso aquela frase, se tornou mocinha, se tornou mulher, pode ser tão perigosa, tão deletéria mesmo, tão deletéria, né? sim. Então, há uma fase, um distanciamento para você conseguir acoplar essas duas coisas. Então, o tratamento, a gente infelizmente vê na pandemia, né, um aumento grande. A gente vê na evolução dos séculos o quanto a idade da primeira menstruação vem diminuindo. Então, a coisa de 100 anos atrás, a gente fala, nossa, 100 anos é muito. Não, não é. Talvez seja a idade das nossas avós, que se estivessem ainda vivas, né? Então, não é uma geração que a gente não conviveu. Essa geração, as meninas menstruavam com 16 anos. Nossa! Hoje a média é 11 anos e meio, 12 anos. Eu ouço isso das minhas avós mesmo, a menstruação mais tardia. Mais tardia. E a gente conversou sobre a pandemia e você citou um estudo italiano. Sim. E com a pandemia, mais crianças entraram em puberdade precoce. Por quais motivos, então, Débora? Nós tem um estudo italiano que saiu agora recente, que assim, tem algumas coisas. Como tudo que é multifatorial, né? Tem um monte de coisa que interfere. Então, esse desbloqueio dessa linha hormonal, por que até agora meu filho não estava em puberdade e agora ele está em puberdade? O que aconteceu que abriu esse canal, né? Então, esse desbloqueio dessa linha hormonal tem várias razões para isso. Então, na pandemia, o que nós tivemos? Uso exagerado de tela. Sim. E isso mexe muito com a produção de melatonina.
Nossa, sim. Melatonina... Os horários que eles dormiam, É. dia pela noite, A né? melatonina é um hormônio que não é regulado por nada no nosso organismo, ele é regulado pela luz. É. Claro e escuro. Então, o feixe de luz hoje que a nossa TV emite, nosso computador, nosso tablet, nosso celular, é o feixe de luz azul, que faz com que o teu cérebro entenda que não deve produzir melatonina. E melatonina é um bloqueador de puberdade. Nossa. Então, Não sabia disso. quando... Eu não sabia de mais esse prejuízo do excessivo de telas por crianças. A gente fala muito no atraso da mas aquisição de então, fala. tanto mas que sobre isso não quando fala. eles estão na puberdade, eles começam a ter um pouquinho de distúrbio de sono. Sim, Demora mais para dormir. Por sim. quê? Se eu estou em puberdade, eu não posso bloquear o meu eixo hormonal. Então, naturalmente, eu vou produzir menos melatonina. Mas é fisiológico, eu preciso disso nessa fase. E aí, por outro lado, eles dormem mais depois, É, né? mas Tem não mais dormem dificuldade- bem, porque começa a ter claridade e barulho, você já começa a sair daquele sono reparador. Entendi. Né? Mesmo que você não Interessante. acorde. Mesmo que você não acorde. Então, a gente teve o impacto das telas com uma grande mudança aí no ciclo circadiano, horário de dormir, de acordar, produção de melatonina. Nós tivemos um aumento de obesidade. E o tecido adiposo é um dos tecidos que mais produz hormônio no nosso corpo. Ele é uma usina hormonal. Ele produz hormônio até de quem ele não devia. E ele produz um determinado hormônio, a leptina, que é um estimulador de puberdade. Ai, Olha sim. Então, quanto mais tecido gorduroso essa criança Mais tiver, precoce. mais leptina, mais rápido ou mais precoce será essa puberdade. E na pandemia a gente ficou tudo enclausurado, Sim. só se alimentando e fazendo pão, né? E Então, comendo, isso e mesmo, comendo E muito. comendo. Aham. Falta de atividade física. O músculo é outra usina hormonal que ninguém sabia. Por isso que eu gosto tanto da endócrina. Ela Olha vai do só. fio do cabelo ao dedão do pé. Então, ele é outra usina hormonal. Ele produz uma substância que é a irisina quando o músculo está em atividade. Músculo em repouso não produz irisina. E a irisina vai no seu tecido adiposo e transforma a gordura branca, que é a gordura ruim, em gordura marrom. E a quem mais produz leptina é a gordura branca. E aí o exercício físico faz você ter menos gordura branca, menos leptina, menos puberdade. Se você não está fazendo nada, mais gordura branca, mais leptina, mais puberdade. E é por isso que é uma orientação comum de endócrino-pediatras para que se a menina, por exemplo, tiver com sobrepeso ou obesidade, que perca Tem que peso perder. antes da primeira menstruação. Antes da primeira menstruação. O ideal é antes de entrar na puberdade. Porque se ela entra na puberdade obesa, provavelmente ela faça uma puberdade mais rápida. Porque entre entrar na puberdade e ter a primeira Infernizar. menstruação, isso é uma dúvida muito comum, muito importante sua colocação. As mães vêm muito preocupadas que vira o broto mamário e a menstruação vai vir amanhã. Sim. Não. Esse prazo vai ser, em média, de 2 anos. De 2 a 3 anos. A maioria das meninas fazem em 2 anos. Então, a menina que entrou na puberdade, começou a crescer a mama com 8 anos, a primeira menstruação com 10. Interessante. Se foi com 9, com 11. E assim a gente vai caminhando, né? Então, se ela já entra obesa, ela provavelmente vai fazer a puberdade mais rápido. Ela, em vez de fazer em 2 anos, vai fazer em 1 ano e meio. Mais curto. Mais curto E esse deixa período. de crescer, e aí todas aquelas Exato. questões. E aí uma das questões desse estudo que foi a mais interessante e é uma descoberta nova é justamente o SARS-CoV-2, né? Que foi a primeira, principalmente a primeira cepa do Covid, que foi a que mais acometeu a Itália ali, né? Que foi realmente aquela tristeza para aquele país. Ele tem um tropismo, uma afinidade pelo bulbo olfatório. Por isso que o Covid compromete o olfato. Né? Muitas pessoas que tiveram ficaram meses e tal. E o olfato, o bulbo olfatório, ele tem a mesma origem embrionária do hipotálamo, que é o centro regulador desses hormônios. Então, o Covid chega em um, chega em outro. Nossa, tô chocada. Os impactos da pandemia nas crianças a gente vê até hoje, né? E eu acho que tanto no sentido de afetar o corpo físico, a biologia, o emocional. E são informações que eu acho que conforme os estudos vêm sendo publicados, a gente vai conhecendo um pouco mais disso e do impacto que isso teve. E até a inflamação. Também, então, assim, né? a outra coisa que a obesidade faz, esse eixo, esse canal
canal hormonal ser desbloqueado é inflamação hipotalâmica. Ela ativa determinados neurônios por processos inflamatórios que, como se eles ficassem mais excitados, mais ativados, eles desbloqueiam. E a gente sabe que o grande problema do Covid é a cascata inflamatória, né? Sim. Ele vem num tsunami inflamatório. Então, é essa inflamação hipotalâmica que ele provoca no corpo todo, Sim. isso chega ao hipotálamo, também é uma das causas desse desbloqueio. Então, olha que interessante, a importância da gente vacinar Nossa, eu as amei crianças. saber disso, Né? isso. Porque muito legal. o Covid realmente veio ensinar muita coisa. E ele tá aí, né? E não Ele vai, não vai embora. Ele se É. agarrou na dengue, juntou com H1N1 e formaram um trio. Pois é, que coisa E horrível. Débora, eu vi uma informação também que, apesar da puberdade precoce ocorrer com menos frequência em meninos, é mais preocupante porque pode ter uma causa neurológica. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, você falou que vê mais meninas, né? A gente tem uma média de, para cada 23 meninas em puberdade precoce, a gente tem um menino. Bem menos. Bem menos, né? Bem Então, a gente tem causas genéticas. Nós tivemos uma pesquisa na USP muito bonita, se eu não me engano foi em 2017, que eles conseguiram identificar 2 genes que causam a puberdade precoce. Olha só. Então, isso é um fator familiar importante. Então, a gente Sim. sempre pergunta na família do pai e da mãe, mas em especial na família do pai. Sim. Ah, tem uma prima, tem uma tia, uma avó, né? Alguém com puberdade precoce. Teve, né? Uma puberdade precoce. E nos meninos está muito relacionado a lesões no sistema nervoso central, no hipotálamo. Tumores no hipotálamo. Nem sempre são malignos, mas Sim. eles estão ali estimulando essa produção hormonal. Então, por isso que os pais têm que estar atentos É a esses isso. sinais. Por isso que e é procurar um médico. importante a criança ter um pediatra para chamar de seu. Sim. Apesar de eu fazer endocrinopediatria, os pediatras são ricos parceiros, ricos, Muito. né? Eu não sei o que seria sem eles. Então, é importante a criança ter um pediatra para chamar de Pra seu. estar acompanhando, Pra ir né? fazer rotina. O meu marido, ele teve uma puberdade tardia. Então, ele com 14 anos, ele era bem abaixo, não tinha desenvolvido. Então, ele tinha muito essa preocupação que o nosso filho também tivesse uma puberdade tardia. Você tem menina? Menino, só tem um menino. Só tem um menino. Mas nós somos a endocrinopediatra e acompanhou, e ela explicou, e mediu o testículo, e fez toda essa conversa. E ela falou assim, olha, esse ano vai ser um ano de muito desenvolvimento. Ele cresceu 12 centímetros em um ano. E aí ele deu um salto realmente na puberdade. Então, não precisou, meu marido teve que fazer um tratamento hormonal, ele não precisou desse suporte, mas eu acho que esse olhar também deixou ele mais tranquilo, porque eu vejo que os adolescentes, eles ficam preocupados quando eles começam a observar que os amigos ou as amigas já se desenvolveram Isso é muito e angustiante. eles não, Sim. entendeu? Então, acho que é importante a gente acolher também enquanto família. Sim. Mas assim, tem genes também de puberdade atrasada. Olha só. E os pais passam mais para as meninas. Olha só, eu não tenho menina e já acabou por aqui mesmo. Já Já deu, é Já isso. desistiu. Não. Então, assim, por isso o impacto desses cosméticos, né? Desse skincare nas meninas, a gente realmente faz uma campanha para não utilizar. Primeiro, porque são produtos de adulto numa pele infantil, nem sempre será o mais adequado, até mesmo para a pele. Tem o problema dos disruptores endócrinos, que assim, se a gente for conversar sobre isso, nossa, a gente vai ficar horas conversando, porque nós estamos mergulhados neles e é difícil a gente escapar deles, mas se as crianças não utilizarem produtos cosméticos de adulto, a gente já vai ter Minimizar, né? minimizar. E por isso que eu achei muito importante a gente trazer essa informação. Porque é uma informação que eu acredito que pouquíssimas pessoas têm. Sim. E pra gente finalizar, Débora, eu queria perguntar pra você como que é feito o tratamento. Então, quando a gente constata realmente que a criança está em puberdade precoce, nós temos que usar um análogo de hormônio, ou seja, um imitador de hormônio para bloquear a produção de hormônio. Então, não tem outra forma de tratar, né? A gente tem que bloquear que aquele estímulo chegue às gônadas, ao ovário ou ao testículo, porque daí, se chegar, eles realmente vão funcionar e produzir os hormônios sexuais.
o estradiol e a testosterona. Mas aí, esse bloqueio, só para eu entender, para eu poder encaminhar os pais, esse bloqueio teria que ser ali aos 8 anos, antes... Assim que começa. Assim tem criança que pode percebe. começar com 6 anos, tem criança que pode começar com 7. Entendi. E aí, né? por exemplo, eu que atendo um paciente com 10 anos, que às vezes já está muito desenvolvido, não adiantaria nessa idade bloquear Não, mais. sempre adianta. Sempre adianta, né? O que a gente pode muitas vezes não ter, porque o objetivo principal do bloqueio de puberdade precoce é que essa criança tenha ganho em estatura. Sim. Então os pais estão preocupados da menina não menstruar e nós médicos dela crescer. Sim. Eu falo que são objetivos diferentes, né? É. Porque assim, se ela estiver bloqueada, mesmo que não respondendo muito bem, menstruar ela não vai, mas ela não vai crescer. Então, o nosso objetivo é que ela tenha um ganho em altura. Quando a gente faz esse bloqueio, dependendo da idade óssea que ela estiver, às vezes o ganho em altura não é tanto. Mas lembra que a gente tem um impacto emocional, Sim. psicológico, do despertar sexual? Então, Sim. eu acho que sempre vale a pena a gente conversar e discutir com a família e decidir a melhor abordagem. O tratamento é injetável, a medicação é injetável. A gente tem a opção mensal, trimestral e agora chegou no Brasil há pouco tempo a semestral. Então dá para fazer uma adesão bem tranquila, né? Geralmente a família quer muito, a criança fica um pouco resistente pela injeção, mas depois acaba aceitando. E é muito importante, aos primeiros sinais, viu... às vezes não viu, mas a criança mudou o comportamento, ela não deixa mais a mãe entrar para ver ela tomar banho. Mas o que aconteceu? É um sinal de Até alerta. ontem eu entrava. É um sinal de que alguma coisa não está legal. Né? Então, acho que assim, para a gente poder só fechar, qual seria você enquanto médica, uma orientação básica, assim, para resumir os pais? Seria isso, percebeu, precisa buscar realmente. E a gente tentar trabalhar com a prevenção. Sim. Então, vamos tirar um pouquinho as crianças da tela. Eu sei que é uma geração digital, diferente da minha, que é analógica, e dos pais, o mundo é outro, né? Que é analógico, mas vamos tirar da tela. Atividade física, o brincar para a criança já é uma atividade física. Sim. Eu costumo dizer que criança longe de tela não para quieta. Né? Ela tem qualquer coisa vira brinquedo, tudo. né? Ela vai pular do sofá, da mesa, então... Evitar o uso de tela, estimular essa atividade física. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma escola. Vamos no parque, vamos passear com o cachorro na rua, cidade, né? Vamos mudar um pouquinho a nossa alimentação. Quanto mais alimentos industrializados, mais vulnerável a esses disruptores endócrinos nós estamos, porque eles estão presentes. Mas está presente nos alimentos? Não, mas eles estão nas embalagens e das embalagens passam para os alimentos. É verdade. Então, tentar não consumir tanto alimento industrializado, né? Não deixar a criança usar produto de adulto. Então, pergunte para o pediatra qual protetor solar eu uso, qual repelente eu uso. Sim, né? Tudo isso. Mas a minha filha tem uma apresentação de balé, ela não pode usar maquiagem. Se é 1 ou 2 vezes no ano, isso não vai causar problema. Agora, não pode a manicure toda semana. Sim. Skincare não dá para fazer dia, rotina, né? Passar corretivo aos 8 anos de idade para ir para a escola, passar base, passar sombra, né? Esse aqui é o nosso problema. Então, acho que a gente trabalhar com a prevenção, porque a puberdade precoce ela é multifatorial, e mesmo assim, aos primeiros sinais, procurar. E se você leva seu filho rotineiramente ao pediatra, 2 vezes por ano, para fazer a sua rotina, se ele é um profissional que você confia, que você gosta do atendimento, ele vai perceber e ele vai te encaminhar. Débora, queria agradecer muito você por ter vindo aqui hoje falar sobre esse tema. Você que sugeriu ele para mim, uma conversa informal. E mesmo eu como médico, eu não tinha acesso a essas informações, eu fui estudar um pouco. Eu falei, Débora, você tem que vir falar disso pra gente. Eu acho que foi riquíssimo. Foi uma honra. E ficou o alerta pros pais, né? Sim, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, adorei, ganhei uma caneca linda. Ganhou. E a gente já tô pensando aqui da gente falar sobre menstruação e falar sobre tema. Nossa, já tô aqui É outro pensando podcast. É outro podcast, porque a menstruação é uma coisa bem legal pra gente abordar as mães, acalentar essas mães que estão de luto. Sim, é um outro podcast. É um outro podcast. Quero que se prepare, mãe de menino, né? Obrigada Foi um a vocês prazer, pelo foi muito convite. gostoso. Muito obrigada.